A historinha que eu trago hoje fala de avião. Você já andou de avião? Você já viajou de avião? Ou você é daquelas pessoas que tem medo de avião? Tem gente que não tem coragem, de andar de avião. Mas a historinha que o padre traz se chama A Estrela que Nos Guia. Um avião avançava em meio à noite. Lá embaixo, as montanhas, os rios, as florestas, as pequenas cidades que aquele avião por onde passava, sobrevoando, dava vista para as luzes das cidadezinhas. Eis que de repente deu uma pane no avião. Caiu o sistema de comunicação. O piloto, o copiloto, eles ficaram sem a orientação da rota. Perderam o sistema, o sinal de GPS. Em outras palavras, o avião estava às cegas. E como era noite, pouco se via para o lado de fora. O painel de controle simplesmente se apagou. Aquele avião voava às cegas. Piloto, engenheiro de voo tentaram inutilmente consertar o defeito daquela aeronave. Já em pânico, pediram para a aeromoça que procurasse descobrir se havia ali entre os passageiros algum técnico em eletrônica que pudesse tentar ali consertar aquela pane, no painel, nos equipamentos do avião, mas não havia ninguém. Os passageiros começaram a perceber que algo errado estava acontecendo. O avião estava sem rumo, sem direção. Após minutos de ansiedade, uma passageira entrou na cabine de comando. O piloto perguntou para ela: "Você é técnica em eletrônica?" Ela disse: "Não." "Mas diga qual o problema, quem sabe eu possa ajudar." Mas aquele piloto, já nervoso, rude, foi dizendo: "Se você não é técnica de eletrônica, você saia daqui, você não deve estar aqui. Nós estamos passando por uma emergência, você não pode nos ajudar em nada. Saia da cabine porque você não tem aqui nenhuma serventia." A moça foi tentando acalmar o piloto, dizendo: "Calma, me diga qual é o problema, talvez eu possa ajudar." O piloto disse: "Mas você não está vendo? Nosso instrumental, nosso painel se apagou, parou de funcionar, a gente está sem rumo. Nós não sabemos aonde nós estamos, nós não sabemos para onde nós estamos indo, nós estamos voando às cegas." A mulher então disse: "Eu posso ajudá-los. Eu sei algo que nunca falha. Nunca falhou no passado, nem nunca vai falhar no futuro." Foi então que ela disse: "Me mostre o mapa da rota, o ponto de partida e o ponto de destino. Eu só preciso disso. E a partir de agora, as estrelas vão nos guiar." Aquela mulher era uma astrônoma e ela conhecia a posição das estrelas, ela conhecia a constelação, o céu, ela conhecia o caminho das estrelas. E ela então sentou-se ao lado do piloto e, com os olhos fixos no céu e nas estrelas, ela foi orientando o voo, que prosseguiu. Em algum tempo depois, o esplendor da aurora anunciou que eles estavam sãos e salvos, guiados pelas estrelas do céu. Sabe, filhos e filhas, assim como nessa história, nessa metáfora, assim também é a nossa vida. Todos nós estamos
metaforicamente neste avião, nesta viagem. E pode acontecer que no trajeto também as coisas ao nosso redor entrem em pane. As nossas seguranças humanas, tudo aquilo ao qual nós confiamos, de repente tudo isso pode nos deixar na mão. E aí é nesse momento que a gente precisa ter a sabedoria de olhar para o céu, de olhar para o alto, de olhar para aquela estrela que nos guia. Do que você está falando, Padre? Estou falando de Deus. Estou falando do Criador. Estou falando das realidades espirituais que Jesus veio nos revelar. Sim, no próprio nascimento de Jesus, você se lembra, o Evangelho de São Mateus vai nos narrar, nos relatar, que os magos que vieram do Oriente em viagem, em peregrinação, para adorar o menino Salvador que nascia, eles vieram guiados por uma estrela misteriosa. Não havia GPS, não havia mapas precisos, eles sequer sabiam para onde eles estavam indo. Mas havia uma estrela que os guiava, a estrela da fé. Por isso eu quero dizer que na sua vida também existe uma estrela para te guiar, sobretudo nos momentos de escuridão, sobretudo quando você parecer sem rumo, mas você precisa levar os seus olhos para o alto. Buscai as coisas do alto. Buscai este Deus que se revela na sua santa palavra. Mateus capítulo 2, versículos de 9 em diante. Depois que ouviram o rei, partiram. Está falando aqui dos magos do Oriente, que primeiro foram a Herodes em Jerusalém, mas depois de conversarem com Herodes, partiram. A estrela que viram no Oriente ia à sua frente até parar no lugar onde estava o menino. Ao verem a estrela, os magos alegraram-se com imensa alegria. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Caíram de joelhos diante dele e o adoraram. Olha que bonito, é forte a palavra usada por São Mateus. Caíram de joelhos. Se prostraram e adoraram aquele menino que havia nascido. Esses magos que um dia foram guiados por uma estrela, que assim também nós. Deixe-se guiar pela estrela da palavra, deixe-se guiar pela estrela da fé, deixe-se guiar por Deus. É Ele quem nos conduz. Quantas pessoas hoje autossuficientes, quantas pessoas hoje que só confiam em si mesmas, no seu intelecto, na sua racionalidade, na sua sabedoria humana, não são capazes de se render a Deus, aos ensinamentos de Deus, à vontade de Deus. Não querem se deixar conduzir pelo céu, pela estrela que nos guia. Por isso hoje eu te convido a pedirmos esta graça ao Senhor, com toda a humildade do nosso